fazer nesse congresso, por isso a fúria é muito grande, mas maior é o que está conosco. Amém? Nós iremos receber o nosso pastor Tarcísio com as palmas bem alegres, irmãos. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Estamos contentes, felizes de estar aqui com os irmãos nesta noite de bênção, de culto, de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Feliz também pela manhã que nós tivemos aqui na consagração. Deus me deu a oportunidade de ver minha esposa pregando, a irmã Carla que está ali, trouxe uma boa mensagem da parte de Deus e meu coração ficou muito feliz, muito alegre de vê-la desvabrando na obra de Deus, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis. Eu vou ler um texto aqui, mas fiquei questionando a Deus devido à forma como Deus falou com esse homem, e nós vamos entender melhor o texto, ok? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Que tem por título Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, diante dos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dizes a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Meus amados irmãos, o pastor nos chamou para trazer a palavra de Deus nesta noite, mas pensando nesse texto, Deus colocou no meu coração esse texto, pensando nesse texto, no contexto, estava conversando aqui com alguns irmãos, presbítero Aquino, evangelista irmão Fernando, me parece que o contexto não tem muito a ver com o que o profeta, a forma como o profeta aborda o rei, o chefe de Estado, alguém que estava desenvolvendo uma atividade diplomática, dentro do contexto do capítulo 18, o capítulo 19 até o capítulo 20, nós vamos entender que o rei começa a desenvolver o seu trabalho, as suas atividades, aos 25 anos de idade, fica 29 anos desenvolvendo bem esse trabalho, e no capítulo 20, nós vamos observar que o profeta é categórico, é claro, é direto, ao dizer para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O mais interessante aqui, o próprio texto diz que a sua doença era para a morte. Ele já estava doente e a doença dele era para a morte. E o profeta vai dizer para ele: põe em ordem a tua casa. E eu fiquei pensando, se eu já estou doente, se eu já sei que vou morrer, para que colocar a minha casa em ordem? Não tem entendimento, não tem compreensão, não tem como você aceitar uma situação dessa. Mas, quando a Bíblia fala sobre casa, sobre morte, é importante entender que existe três tipos de morte. Existe a morte física, existe a morte espiritual, existe a morte eterna. Quando a Bíblia fala de casa, existe a casa física, existe a casa espiritual, existe a casa que nós colocamos como o nosso templo, nosso lugar de adoração ao Senhor, existe a casa celestial. João fala sobre a casa celestial de uma forma abrangente, dizendo, em João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse, eu teria dito, vou preparar lugar. Então, olhando para esse texto, eu fiquei pensando o que seria, qual foi o motivo que levou o profeta se a chegar a este homem de Deus, porque o capítulo 18 ele começa a governar. O capítulo 19 mostra que ele foi um bom rei, que ele fez tudo o que era necessário para governar bem. Ele foi um homem correto perante a sociedade, ele perante a Deus também foi correto, foi reto, foi justo, foi temente a Deus. Então, porque geralmente quando alguém chega para nós e traz para nós uma palavra talvez um pouco dura, um pouco mais forte, é porque estamos dentro de uma situação, as pessoas associam que talvez estejamos em pecado, ou talvez a nossa vida não condiz com aquilo que nós estamos desenvolvendo na nossa vida de uma forma geral. Então, olhando para esse contexto aqui, não tem entendimento o profeta chegar para ele dizer, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, eu fiquei pensando, o que poderia ser? E, como eu gosto do grego, eu fui buscar no grego a conjugação verbal, pastor Carlos, nossos amados irmãos, eu fui buscar no grego a palavra na perpatise. Por quê? Porque o próprio versículo 3, ele vai desenvolver uma oração, e a oração dele é o seguinte, Senhor, ser servido de te lembrar que andei. Então, para que a gente possa entender, possa compreender, segundo aquilo que ele está orando, ele está dizendo o seguinte, há de servir de te lembrar que andei diante de ti em verdade. Então, se ele andou, significa que ele não está mais andando. Porque ele está fazendo, alguma coisa ele desenvolveu no passado, que deu a ele um resultado de grande sucesso na vida dele de todas as formas, mas agora ele está orando o seguinte, mesmo com o coração quebrantado, ele está dizendo, Senhor, andei diante de ti em verdade, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então ele andou, a conjugação verbal aqui para o verbo andar está no pretérito perfeito, ou seja, então ontem ele desenvolveu esse projeto, ontem ele elaborou esse projeto, ontem ele executou esse projeto, ontem ele colocou em prática esse projeto, ontem ele concluiu esse projeto, e hoje ele já não faz mais. Então parece que o que nós entendemos, o que o profeta está tentando explicar para ele é o seguinte, que não existe nada que abone a sua vida de uma forma geral, mas existem determinadas situações que estão dentro de nós, que estão conosco, que as pessoas não conseguem enxergar, que as pessoas não veem, mas que Deus conhece todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus, ele com o seu onisciente, ele tem entendimento e compreensão de todas as coisas. Aquilo que o homem não vê, aquilo que o pastor não vê, aquilo que a congregação não vê, aquilo que a liderança não vê, mas o Deus que está aqui nessa noite, ele vê e conhece todas as coisas que estão presentes na nossa vida, e se há alguma coisa que não está presente na nossa vida, Deus de alguma forma vai nos corrigir, porque de alguma forma ele quer o nosso bem. É tanto que a palavra de Deus diz o seguinte, eis que exorte e aconselha todo aquele a quem eu tanto amo. Então, ele está dizendo o seguinte aqui, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Então, se ele andou, ele não está andando mais. Se ele executou alguma coisa no passado, ontem não está fazendo mais. Se ele fez alguma coisa que foi bem sucedido, mas ele resolveu não fazer mais, então aqui entra a palavra na perpatise, ou seja, ontem eu caminhei, hoje é o caminho, e amanhã eu continuo caminhando até que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Então ontem, 2023, eu caminhei, 2024 eu começo a caminhar, e até o final do ano eu continuo caminhando até que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, meus amados irmãos, se os propósitos de Deus não se cumprirem na minha vida, o que eu devo fazer? Continuar caminhando, porque o grande segredo não é o que Deus vai fazer ou deixa de fazer, o grande segredo é continuar fazendo a obra de Deus, caminhando, sendo fiel até a morte, sendo obediente, sendo comprometido com a palavra, porque independentemente do que Deus faça hoje ou faça amanhã, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Então, irmãos, na perpatise, ontem eu caminhei, hoje eu caminho.
e amanhã eu vou continuar caminhando. Até que se cumpra na minha vida os propósitos de Deus. Só que os propósitos de Deus, existem propósitos de Deus que vão se cumprir na nossa vida aqui na terra, e existem propósitos que não são para essa terra, são para a vida futura. Então, porque se a gente estiver na presença de Deus somente por aquilo que Deus faz, não tem graça. Se a gente está na presença de Deus por aquilo que Deus proporciona, não tem graça. Até porque tem um hino que nós cantamos que diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, cante, a te adorar pelo que és. Somente dele, mais ninguém. A Deus. Mais forte, vamos lá. Minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. Somente dele, mais ninguém. A Deus damos o louvor. Se ele fizer, se ele fizer, Batize. Hoje eu caminho. Ontem eu caminhei, ontem eu caminho, amanhã eu vou continuar caminhando, independente daquilo que Deus pode projetar na minha vida, eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar servindo, eu vou continuar sendo fiel, eu vou continuar comprometido com o reino, eu vou continuar obediente, eu vou continuar fazendo a obra de Deus, independentemente de que as pessoas falam ou não, ou deixam de fazer. Na perpatize, ontem eu caminhei, hoje eu vou caminhar, e amanhã eu vou continuar caminhando, para que as promessas de Deus continuem se cumprindo na minha vida. Então, aqui está o grande segredo que eu pude entender, pude compreender, que este homem, ontem ele fez alguma coisa, e hoje, você, o que você está fazendo? O que você tem proporcionado para o reino de Deus? O que você fazia, hoje você não faz mais? O que você conseguia desenvolver na sua vida, que ontem você fala: Senhor, ontem eu fazia tantas coisas, hoje eu não consigo fazer mais. E agora, será que hoje não é o dia de você se despertar? Será que não é hoje o dia de você se colocar na posição que Deus quer que você esteja? Será que não é hora de você se levantar? Será que não é hora de você se erguer? Será que não é hora de você levantar a sua cabeça e olhar para Jesus, o autor da sua fé, da sua salvação? Será que não é hora de você fazer como esse homem que diz, como ele chegou diante do Senhor e disse: ó Senhor, servi de ti, lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração puro e fiz o que era reto aos teus olhos. E diz a Bíblia que ele chorou muitíssimo diante do Senhor. E há uma palavra de Deus no Salmo de número 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Os nossas lágrimas não descem em vão dos nossos olhos, os nossos choros não descem em vão dos nossos olhos, porque antes de qualquer lágrima descer dos nossos olhos, o nosso coração, quando se quebranta diante de Deus, Deus conhece toda a nossa vida, Ele conhece você por dentro e por fora, Ele sabe o que você está sentindo aqui nessa noite, Ele sabe o que você está passando aqui nessa noite, Ele sabe de todas as tuas situações, Ele sabe de todas as tuas adversidades, Ele sabe de todas as tuas aflições. Ele está dizendo para você: chore, chore nessa noite, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela virá pelo amanhecer. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Chore na presença de Deus, coloque diante de Deus as tuas petições,
Coloque diante de Deus as tuas orações. Há uma palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: o mesmo Deus opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua vontade. Aleluia. Efetuar, acho que eu já disse aqui nessa noite que efetuar é uma ação, querer é uma expressão de alguém que quer desenvolver de forma voluntária na vida de alguém. Então Deus opera tanto em vós, tanto no querer como no efetuar. Ou seja, Ele quando quer operar, Ele opera. E a Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem poderá impedir? Então há uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele quiser abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Mesmo que você, olha, diante da situação que você está vivendo, você fala: Senhor, mas a porta não tem como se abrir, a porta não vai se abrir. Mas se Ele quiser abrir a porta, Ele vai abrir nessa noite, porque operando Deus, quem poderá impedir? Nosso pastor falou aqui nessa noite sobre esse congresso, e muito trabalho está sendo feito no mundo espiritual, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pode se levantar quem quer que seja, pode fazer o que quiser, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você não vai passar por essa guerra e não vai sair fraquejado, você não vai sair caído, mas você vai sair de pé, de cabeça erguida, dizendo que só o Senhor é Deus. Assim como esteve Moisés diante do Mar Vermelho, quando eles estavam diante do Mar Vermelho, eles falaram: Senhor, para onde nós iremos? O que faremos? Porque diante de nós está o Mar Vermelho. E o Senhor disse para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Enquanto você ora, você marcha. Enquanto você marcha, você ora. Enquanto você ora, você marcha. Deus está dizendo para você: enquanto você ora, toma atitude, tenha um comportamento diferente na presença de Deus, e Deus poderá operar o milagre na sua vida nesta noite. Ora e marche para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Eu confesso que eu nem queria pregar essa mensagem, porque eu fiquei em casa pensando. É verdade. Eu fiquei pensando: Senhor, como é que eu vou me colocar numa situação como essa? Porque eu até pensei no outro texto, pastor, lá em Mateus 20, quando Deus falou, quando já aqueles 2 cegos de Jericó chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, o que queres que eu te faça disso? O que eu quero que vos faça? Ele disse: eu quero que nós possamos ver. E a palavra em grego diz: rinaigos, roi, roftamoi, remo, que os nossos olhos se abram de uma forma grande, extraordinária e perfeita, e que não fique em nós vestígio de cicatrização. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: que os nossos olhos se abram e que não fique em nós vestígio de cicatrização, e que as pessoas que olharem para nós não consigam entender como foi que Deus operou esse milagre, como Deus fez essas maravilhas. Nós estamos aqui no momento certo, na hora certa, fazendo o que é de melhor na presença de Deus, clamando ao Senhor, de joelhos dobrados. Você talvez está aqui triste, você está aqui cabisbaixo, você está aqui pensando no dia de amanhã, mas Deus está falando para você: enquanto você ora aqui, Deus trabalha por você, hoje, amanhã e o dia inteiro. Deus continue trabalhando, Deus continue agindo. Então não se preocupe, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as demais coisas Ele fará na sua vida. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Mais forte, gente. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso pastor Tarcísio, sua família, que nos trouxe essa poderosa mensagem. Deus abençoe a todos, irmãos.